Queridos irmãos, como dizia, estaremos estudando neste simpósio de doutrinas bíblicas de 2016, o tema Conhecendo a Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 1, que tem como tema Conhecendo o Deus comunicável. Diga comigo, conhecendo o Deus comunicável. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Nós estaremos lendo com os irmãos do versículo 26 ao versículo 31. Gênesis, capítulo 1. Versículo 26 ao versículo 31. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 31. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. E disse Deus: façamos o homem a nossa, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a imagem de Deus o macho e fêmea e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para. E assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Queridos, como disse aos irmãos, estaremos estudando hoje a lição de número 1, que tem como tema o Deus. A nossa apostila, queridos irmãos, tem como objetivo 3 objetivos principais. Primeiro, aprender sobre quem é Deus e compreender seus atributos. Segundo, explicar que todo o nosso conhecimento a respeito de Deus é restrito pela nossa limitação humana. Terceiro e último, entender o anelo de Deus em comunicar-se com o ser humano. A nossa apostila tem 3 tópicos. Primeiro, Deus. Segundo, um Deus comunicável. Terceiro e último, como podemos conhecer a Deus. Queridos irmãos, quando nós falamos de conhecer a Deus, e hoje precisamente estaremos estudando sobre o Deus comunicável, nós estamos dizendo que estaremos estudando exatamente teologia. E aí eu gostaria de iniciar abrindo um parêntese, porque há muitas pessoas que têm uma certa repulsa por teologia, e eu até entendo, não é, o posicionamento de alguns irmãos, dado algumas linhas teológicas
que tem adulterado princípios bíblicos, e nós temos algumas linhas teológicas, como a teologia reformada de Karl Barth, nós temos a teologia de Rudolf Bultmann, a neortodoxista, dentre outras. A liberal, por exemplo, diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. A teologia neortodoxista, neo-novo, ela diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas torna-se a palavra de Deus mediante algumas experiências que nós temos com Deus, com aquilo que está escrito nela. E todas estas afirmações não há apoio bíblico, porque a Bíblia não contém, não torna-se, a Bíblia é a palavra de Deus. Os irmãos podem dizer amém? Iniciei dizendo teologia, porque teologia significa exatamente estudo de Deus. Deus, logia, estudo ou tratado. Teologia, estudo de Deus e tudo aquilo que está relacionado a Ele. E quando nós falamos de teologia, irmãos, nós estamos dizendo que é o estudo sistemático acerca de Deus. E nós estaremos neste período, nesta apostila, estudando a respeito de Deus. Quem é Deus? Os atributos que Ele tem e se apresenta ao ser humano. Tudo isto fundamentado na palavra de Deus. O primeiro ponto da nossa lição, ou da nossa apostila, é Deus. E o nosso comentarista, ele coloca aqui a definição de Deus, ou pelo menos a palavra Deus no seu sentido original. E ele coloca Deus no hebraico como Elohim, do grego Theos, do latim Deus. E Deus é um ser supremo, absoluto e infinito por excelência, criador dos céus e da terra. Observem que o primeiro ponto da nossa lição traz os nomes de Deus em pelo menos 3 idiomas: hebraico, grego e latim, e em português, e diz que Deus é exatamente um ser soberano, um Deus que está acima de tudo e de todos. E eu gostaria de abrir um parêntese. Nós já estivemos aqui outras vezes e falei a respeito da palavra Deus no seu sentido original, porque a palavra Elohim está no plural no hebraico. Eu gostaria que os irmãos tivessem assim paciência neste início. Nós estamos dando uma introdução e eu tenho um lema quando estou ensinando a palavra de Deus, e eu gostaria que os irmãos repetissem comigo: todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Então diga mais uma vez: todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, para nós entendermos o texto, faz-se necessário entendermos o contexto para não termos uma heresia. Se os irmãos entendem isto, diga amém. Mas nesta parte introdutória, queridos irmãos, falando ainda acerca de Deus, nós entendemos que quando Deus ele se apresenta a Israel, a nação de Israel, a princípio foi um choque, e também não só para Israel, mas também para as nações vizinhas, porque Israel vivia em um período em que as pessoas adoravam a vários deuses. Nós vamos encontrar na Bíblia a palavra Baalins, ou seja, existia vários Baals, Baal Berite, Baal Peor. Existia para cada lugar um tipo de Baal, um tipo de Deus que aquele povo adorava e que atendia às suas necessidades. E de repente
o Deus Todo-Poderoso aparece a Israel, e já no decálogo dos 10 mandamentos, Deus aparece dizendo: e não terás outro Deus além de mim, eu sou o verdadeiro Deus. As nações começaram a ser impactadas, porque enquanto as nações vizinhas de Israel eram politeístas, adoravam mais de um Deus, Israel então era monoteísta, adorava apenas a um Deus, e este Deus que subsiste em 3 pessoas. Daí porque a palavra Elohim, que já aparece no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Elohim ali faz alusão a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Portanto, nós adoramos a um Deus que subsiste em 3 pessoas, mas nós não adoramos a 3 deuses. E eu disse aos irmãos em uma outra oportunidade aqui, que nós adotamos um credo de Atanásio, o credo atanasiano, porque apesar da Bíblia não conter a palavra trindade, e foi usada pela primeira vez pelo bispo de Antioquia, chamado Teófilo, pela segunda vez pelo bispo de Roma, chamado Tertuliano, e por fim por Atanásio, um dos pais da igreja, que defendeu a trindade dizendo: cremos em um Deus em trindade, trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar as substâncias. E todas as vezes que eu falo de trindade, porque eu estou falando de Deus uno, que subsiste em 3 pessoas, eu dou o exemplo da água. Se eu colocar uma quantidade de água em um recipiente, e eu dividir aquela água em 3 recipientes distintos, em um recipiente eu colocar daquela água e levar aquele recipiente, preste bem atenção, ao fogo, com o passar do tempo aquela água ela vai fazer o quê? Evaporar. E aquele vapor é água, sim ou não? Nós temos então a água no estado gasoso. Se eu pego da mesma água e coloco em um refrigerador, aquela água vai se transformar em gelo. Mas aquele gelo é água, sim ou não? Só que está em um estado diferente, em um estado sólido, conhecido como gelo. Se eu pego da mesma água e separo daquela que está no congelador e daquela que está ao fogo, eu terei, portanto, líquido, mas eu tenho a mesma essência em lugares diferentes, e as 3, apesar de estarem em estados diferentes, é água. Se os irmãos entenderam isso, digam amém. Portanto, Deus é um Deus uno, que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, quando a Bíblia fala de Elohim, porque a palavra original é Eloa, Deus, no hebraico Elohim, em Gênesis faz alusão à Santíssima Trindade. E quando nós falamos de Deus, queridos irmãos, ao longo da história, nós temos algumas pessoas, alguns homens, e eu quero pelo menos citar 2, que estiveram de forma veemente defendendo a teoria ateísta de que Deus não existe. E o primeiro que eu gostaria de falar se chama Joseph Stalin. Stalin, para aqueles que não conhecem, foi um ditador da Rússia, morreu no ano de 1953, e este homem, que nasceu em um lar cristão, mas ao se tornar adulto, desenvolveu uma personalidade além daquela ou aquém daquela que havia sido ensinado pelos seus pais, e começou então a entrar no mundo de Lenin, um homem que estava propagando o comunismo e a revolução para
ganhar ou tomar o império da Rússia. E este homem, irmãos, após assumir o trono da Rússia, preste bem atenção, ele chegou a dizer que a Rússia tinha como religião oficial o ateísmo. Preste bem atenção. Nós vivemos no Brasil em um estado laico. Significa dizer que nós temos nenhuma religião oficial. Nós temos várias religiões, mas naqueles dias de Stalin, a Rússia foi declarada como religião oficial o ateísmo. E quando nós estudamos hoje, um dos países mais ateus do mundo está Suécia, Rússia. E isto se deu também como fruto daquilo que Stalin propagou em seus dias. Stalin dizia que Deus não existia, mas uma curiosidade, preste bem atenção. Antes de morrer, Stalin disse: um dia eu me vingarei daquele que fez os céus. Em outras palavras, ele disse: Deus, eu quero ouvir a igreja dizer: Deus existe. Ora, se eu digo que alguém não existe, e depois digo que um dia me vingarei daquele que fez os céus, eu estou dizendo, ele existe. Porque quando o homem, na sua insanidade mental, ele diz que Deus não existe, sobretudo, existe algo lá dentro, e nós vamos observar daqui a pouco, que testifica e diz: ele existe, ele existe, ele é verdadeiro, ele é real. E Stalin acabou dizendo que Deus existia. Um outro homem que propagou, e até hoje nas faculdades e colégios é falado acerca dele, de sua teoria comunista, é Karl Marx. Disse por várias vezes que Deus não existia. E o curioso é que o Karl Marx, irmãos, era de uma família cristã. O seu pai era um judeu que se converteu ao cristianismo, e ele foi ensinado pela palavra de Deus até os 20 anos de idade. Após os 20 anos de idade, Marx entra no mundo do comunismo e se torna um dos mentores desta ideia, e começa a dizer que Deus não existia. Mas antes de morrer, ele acabou afirmando também, deixa eu fazer só uma retificação, Stalin, antes de morrer, ele disse: Deus não existe, e se existe, está proibido de entrar na Rússia. A frase que falei de Stalin, na verdade, foi de Marx. Marx disse: Deus não existe, mas um dia eu me vingarei daquele que fez os céus. E nós vamos encontrar na Bíblia, e não só na Bíblia, mas como na própria natureza, alguns argumentos que provam acerca da existência e realidade de Deus. A nossa apostila coloca aqui pelo menos alguns argumentos acerca da existência de Deus. Primeiro, a crença universal na existência de Deus é intuitiva. Diga comigo, é intuitiva. Intuitiva, irmãos, vem do Espírito. Preste bem atenção, olhe para cá. O ser humano é um ser tricotômico. Diga comigo, tricotômico. Isto é, ele é composto de corpo, alma. O corpo é exatamente o invólucro da alma e do espírito. E o corpo é responsável pelas faculdades para que tenhamos contato com o mundo externo. E aí nós temos a visão, o paladar, o tato, a audição e o olfato. Observem que essas faculdades é para que o homem, o ser humano, ele tenha contato com o mundo externo. Mas só o corpo não é vida. Observe que quando Deus ele foi criar o homem, diz o texto em Gênesis 1:26, que Deus formou o homem à sua imagem, e o formou do pó da terra, e soprou em seus narizes, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem passou a ter alma. Só que a Bíblia fala de alma e fala também de espírito. Observem que
em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, diz: e o pó volta ao pó, e o espírito volta a quem? A Deus, quem o deu. Mas a Bíblia também fala de alma. A minha alma está triste até a morte. Então o homem tem corpo, alma e espírito. E a alma, ela é responsável para que tenhamos sentimentos, vontade, intelecto. O espírito, que é o âmago, o núcleo dessas três partes, ele é responsável para que o ser humano tenha, diga comigo, consciência e fé. Então diga comigo, o espírito é responsável para que o homem tenha consciência e fé. É através do espírito que nós cremos que existe um Deus. É através do espírito que nós temos consciência. E o nosso espírito nos diz que Deus existe. E o interessante, queridos irmãos, que em Eclesiastes, no capítulo 3, abra sua Bíblia, por favor, vejamos o que a palavra do Senhor diz acerca desta verdade. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, vejamos o que a palavra do Senhor diz acerca do Espírito, ou de uma forma intuitiva, sabermos que existe um Deus. Capítulo 3, versículo 11 diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração, eu quero ouvir todos, por favor, e pôs o mundo no coração deles. Ou seja, Deus colocou este sentimento no coração do homem para olhar para o universo e dizer: existe alguém por trás de tudo isto. E eu gostaria de dizer aos irmãos que houve um homem no ano de 1802 chamado William Paley. Preste bem atenção aqui, queridos. William Paley. E ele ficou conhecido pelo argumento chamado de o argumento clássico do relógio. Por que isso? Este teólogo inglês naturalista, ele começou a ensinar, indo ao encontro das ideias que se existia da época, de que Deus não existia. Ele começou a dizer o seguinte: se eu encontrar um relógio e eu perguntar de onde veio este relógio, alguém pode me dizer, este relógio possivelmente sempre esteve aí ou não. A verdade é, para que se haja o relógio, necessariamente houve alguém, o artífice que o fez, que o produziu, que com a sua engenharia preparou aquele relógio. E dizia Paley: assim como o engenheiro, o artífice, ele criou o relógio, também Deus criou o universo. Quando alguém está com o relógio no pulso, olhe para cá. Você pode, quem tem relógio, levante assim. Não é propaganda do seu relógio, mas só para a gente, não é, sentir aqui a ideia. Preste bem atenção. Olhe para o seu relógio agora, por favor. Olhe para ele. Eu pergunto aos irmãos: você sabe quem foi que fez o seu relógio? Sim ou não? Você pode até dizer: irmão Flávio, eu sei a marca do meu relógio, a fábrica. Mas a pessoa que fez, colocou a mão na obra para trazer o relógio para que você tivesse hoje, você sabe quem foi? Sim ou não? Mas você sabe que alguém fez o relógio, porque se você o tem, obviamente que alguém o criou. Se os irmãos entendem isto, diga amém. E Paley dizia: se o relógio foi criado, apesar de não vermos o seu criador, o universo é como o relógio, e o relojoeiro é Deus que está assistindo todas as coisas. E apesar dele ser um Deus transcendente, ele também é o Deus imanente, que se comunica com os seres humanos
que se comunica com a raça humana. Então, o nosso espírito, irmãos, ele diz: Deus existe. Observem que na letra B nós temos a existência de Deus comprovada através da revelação das Escrituras. Preste bem atenção, a Bíblia, que é a revelação escrita de Deus, ela nos traz a verdade de que Deus existe de Gênesis a Apocalipse. Terceiro, a crença que Deus existe. E aí o comentarista, queremos falar rapidamente, traz alguns argumentos acerca de Deus. O argumento cosmológico, cosmo, universo, logia, estudo do universo. E esta teoria diz que quando nós olhamos para o universo, necessariamente alguém pergunta: olhe para cá, irmãos, de onde veio o céu? De onde veio todo este mar? De onde veio toda a raça humana? E aí algumas teorias que é ensinado no colégio começam a ensinar e a propagar, dizendo que o mundo veio de uma explosão, e tudo isto não satisfaz o interesse humano, e essa busca infinita de onde veio o mundo. A questão primária é: o mundo e tudo que nele há veio de Deus, porque a Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra. Então o próprio universo propaga esta ideia de que Deus fez o universo, ou o mundo veio de Deus. Segundo, o argumento teleológico. Nós não estamos falando do argumento teológico, teleo, e teleo significa os fins, o propósito. Esta teoria, ou este argumento, ensina acerca da finalidade. Olhem para cá, queridos irmãos. Eu estava estudando hoje em casa pela manhã, e estava me alegrando com Deus, porque existem alguns insetos, inclusive, no universo, que os cientistas ainda não conseguiram descobrir como acontece. Existem insetos pequenos que voam, recebem as luzes do universo, refletem suas asas, e quando voam, reflete aquela luminosidade. E os cientistas querem descobrir como isso é capturado. Aquele inseto está dizendo: foi uma pessoa que criou sistematicamente o universo e colocou todas as coisas no seu lugar. O sol, a lua, o animal. Observe como Deus é tão tremendo. Alguém pode até dizer, e me parece, eu gostaria de abrir um parêntese, alguém pode dizer: irmão Flávio, que coisa meio pitoresca é essa que o Senhor vai falar agora? Mas é exatamente para que os irmãos entendam. Os mosquitos existem, mas Deus criou animais, répteis, como o sapo, para dar um equilíbrio ao ecossistema, ao ecoambiente. E perceba que esses sapos controlam a peste de mosquito, e se não fosse ele, ninguém aguentaria de mosca, de mosquito. E alguém pergunta: mas para que sapo? Deus estava dizendo: eu vou deixar você aqui para estar equilibrando o mundo, a cadeia alimentar. E alguém pode perguntar: como alguém ou coisa desse tipo, irmãos, pode aparecer do nada? Alguém pensou, alguém idealizou, alguém arquitetou, alguém disse: ele vai ficar aqui, esta coisa vai ficar aqui, esta coisa vai ficar ali. Deus estava dizendo: eu tenho o controle do universo, e eu coloco as coisas em cima, embaixo, no meio, em frente e atrás. Eu controlo todas as coisas. E um dia Jó disse: Deus, eu quero te conhecer melhor. Eu não estou satisfeito com esta só informação de que o Senhor existe. Quem é o Senhor? De onde veio o Senhor? Olhe para cá, capítulo 38 de Gênesis. O Senhor responde a Jó dizendo: Jó, onde estava tu quando eu criava o mundo? Tu quer me ver, Jó? Eu vou te mostrar onde eu estou. E aqui não é uma teoria panteísta, tudo é Deus, Deus é tudo. Deus estava dizendo: eu sou Deus, mas
mas eu me manifesto através da natureza. E Deus disse a Jó: olha para as águas do mar, aquela imensidão de água. E os irmãos sabiam que o mar está acima do nível da terra. E Deus disse a Jó: mas quando aquela água vem com todas as suas ondas e chega à praia, ela não passa. E por que não passa? Porque eu coloquei os meus ferrolhos. Eu também estou ali. Deus estava dizendo: percebam que o universo, todas as coisas, têm a sua finalidade. Se os irmãos entendem isto, diga amém. E estas finalidades e propósitos do universo, de cada coisa no seu lugar, desempenhando a sua função pela qual originalmente foi criada, está sendo dito: alguém idealizou tudo isto, e este alguém é Deus. Se os irmãos entendem isto, diga amém. O argumento ontológico, ser, é o estudo do ser que Deus é. E a primeira coisa que este argumento traz, o argumento ontológico, diga comigo, é que Deus, diga mais forte, é que Deus é autoexistente. Olhe para cá, por favor. Você poderia tocar nesta pessoa que está ao seu lado e perguntar: de onde veio Deus? Quem o criou? Queridos, os irmãos já ouviram alguém no colégio, na rua, na feira, na evangelização, dizer: se Deus existe, me diga como foi o começo dele? Alguém já ouviu isso? Como é o começo do teu Deus? Querido, isso é uma grande oportunidade de você mostrar, evangelizar e dizer acerca do Deus a quem você serve. Porque há outros deuses com D minúsculo. Alguém pode dizer: ele nasceu no dia tal, na casa tal, da família tal. Mas quando alguém diz assim: qual foi o começo do teu Deus? E até o hino que diz: qual a idade do meu Deus? Qual o seu aniversário? Que data é? Quando você diz assim: você não sabe de onde veio Deus? Não, eu também não. E por isso que eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Eu estou falando de um Deus que não tem começo, que não tem fim, um Deus que é eterno, um Deus que o tempo está na mão dele. E a Bíblia diz que antes que a coisa chegue no final, ou antes que comece, ele já está falando do final, porque o tempo está na mão dele. Ele é autoexistente, ele é absoluto, ele é todo poderoso. E dentro desta verdade bíblica, eu quero dizer aos irmãos que um dia Deus apareceu a Moisés. Capítulo 3 do Êxodo, o Senhor aparece a Moisés em uma chama de fogo, em um arbusto do deserto. E diz a Bíblia que aquela sarça queimava e não se consumia. Moisés estava no deserto, por trás dos montes, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E quando ele observa aquela chama de fogo, havia algo anormal, porque quanto mais se queimava, mais a planta não se consumia. E diz a Bíblia que Moisés tenta se aproximar para ver o que era aquilo. E quando ele tenta se aproximar, uma voz sai do meio da sarça ou do fogo dizendo: Moisés, não te chegues para cá. Fogo não fala. Aleluia. Moisés disse: opa, que é isso? Primeiro, a planta não se consome. Segundo, uma voz sai do meio do fogo da planta. E Deus diz assim: olha, diga comigo, Deus se apresenta ao homem. Por isso que ele é um ser comunicável. Deus é um ser cognoscível, que se pode ser conhecido.
E ele se apresenta a Moisés dizendo assim: eu sou o Deus do teu pai Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eu desci aqui para falar contigo, Moisés. É o seguinte: eu tenho ouvido a oração do meu povo, eu tenho visto a lágrima, as lágrimas que eles têm derramado, e eu vim aqui para te dizer que você vai ser o homem que eu vou contar para libertá-los, libertar este povo, libertá-lo do Egito. Olhe para cá, irmãos, quando Deus diz isso a Moisés, Moisés se assusta. E como Deus, ele sabe quebrar o homem. Porque primeiro Moisés, uma vez sendo salvo pela filha de Faraó, Hatshepsut, levado para o Egito, criado no palácio real, criado em todas as ciências do Egito. E eu gostaria de dar uma informação aos irmãos: quantos anos Moisés passou no Egito? Quantos anos? 40 anos, nas melhores faculdades. E Deus disse: eu vou te levar para a minha faculdade. Detalhe: você vai passar o mesmo tempo. Quanto tempo mesmo você passou lá no Egito, na casa de Faraó? 40. Você vai passar 40 anos na minha escola. Senhor, e onde vai ser a sua escola? Qual é a universidade? Deserto. E Deus aparece a Moisés. Aleluia. Porque, queridos, a Bíblia me faz pensar e entender. Quando Moisés sai da casa real e vai visitar a sua família, os hebreus, a Bíblia diz que ele matou um egípcio que lutava contra um hebreu. E o texto diz em Atos capítulo 7 que ele fez isso para que os homens soubessem, entendessem que ele seria o libertador daquele povo. Mas o povo não entendeu. Deus estava dizendo: ainda não é o tempo. Mas quando Deus aparece a Moisés e diz assim: é você que vai, Moisés diz assim: Senhor, quem sou eu? Eu não tenho condições de fazer isso. E Moisés coloca algumas objeções diante de Deus. E a primeira é: Senhor, e se eles não acreditarem em mim? O Senhor disse: eu vou te usar com sinais, para que vejam que eu, o Senhor, falei contigo. E pela segunda vez Moisés faz mais uma objeção e diz: Senhor, não é por nada não, mas se eles perguntarem o nome do Deus que me apareceu. Preste bem atenção aqui, irmãos. Deus tem vários nomes na Bíblia, e um deles é Elohim. Também é El Shaddai, que nós vamos estudar amanhã, o Todo-Poderoso. Deus, ele aparece na Bíblia como Jeová Jireh, o Deus que provê as necessidades. O Jeová Tsidkenu, a nossa justiça. O Jeová Sabaote, dos exércitos. O Jeová Shammah, que está presente. O El Elyon, ele tem vários nomes na Bíblia. Mas quando Moisés diz: Senhor, se perguntarem o nome do Deus que me enviou, o que é que eu vou dizer? E esse texto alegra o meu coração, porque nunca antes na Bíblia Deus se apresentou com um novo nome como se apresenta aqui nesse texto a Moisés. Deus diz: olha, Moisés, eles já ouviram falar no El Shaddai, eles já até ouviram no Jeová. E entenda uma coisa, irmãos: na Bíblia original hebraico não tem a palavra Jeová. A palavra Jeová é uma criação de uma junção do nome Yahvé, tetagrama, que só tinha consoantes, com a palavra Adonai, Senhor. Fizeram uma junção de consoantes
de Yahvé, com as vogais de Adonai, porque o nome Yahvé no tetragrama era tão santo que os judeus não podiam pronunciar Yahvé, e aí colocaram o nome Jeová. Mas observem que Deus não disse: diga para o povo de Faraó que Jeová Sabaoth dos exércitos foi quem te apareceu. Diga lá que o Senhor é a tua justiça. Jeová Tsidkenu te apareceu. Deus disse: Moisés, quando ele te perguntar o nome do Deus, você vai dizer: eu sou o que sou, me apareceu. Levante a sua mão comigo ao céu. Deus estava dizendo a Moisés: o Todo-Poderoso, o que manda nos céus, o que manda na terra, o que manda na vida, o que manda na morte, o que manda na saúde, o que manda na enfermidade, o que manda no céu, o que manda na terra, o que manda no inferno, o que manda em Satanás, eu sou o que sou, é o meu nome. Segure um pouquinho. Sabe que Deus estava dizendo a Moisés: eu sou autoexistente, eu sou absoluto. E no original, eu sou ali significa aquele que é, aquele que há de ser. E o interessante é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, ele disse: porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não diz que ele seria, ele será, ele diz: ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Sabe que Deus estava dizendo a Moisés quando ele disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a geração do teu pai Abraão, eu fui Deus. Em Isaac eu permaneci o mesmo Deus, em Jacó eu permaneci o mesmo, e eu falo contigo dizendo que eu sou o que sou. Eu serei o que você precisar que eu seja. Quando você precisar que eu seja fogo, eu vou ser fogo. Quando você precisar que eu seja uma coluna de nuvem, eu serei a coluna de nuvem. Quando você precisar que eu seja livramento, eu serei livramento. Levante a tua mão para o céu agora, porque eu quero profetizar de olhos abertos. O eu sou está te dizendo nesta noite o que você precisa que ele seja hoje na tua vida: livramento, cura, renovo, batismo, poder. Ele está dizendo: eu sou poder, eu sou cura, eu sou o que sou. Aleluia, aleluia. Servimos a um Deus. Olhe para cá. Você sabe disso, mas deixa eu fazer você lembrar disto. Nós servimos a um Deus que ele conhece as estrelas pelo nome. E a Bíblia diz que ele chama elas pelo nome e elas vêm. Isaías disse: ele é tão grande que ele mede os céus a palmo. Os moradores da terra é para ele como um pingo de água. E ele faz da terra escabelo dos seus pés. Aquele tamborete que alguém coloca o pé, a terra é isso para Deus. Ele é grande, ele é grande, ele é grande. Eu não estou aqui para desafiar o inferno, nem desafiar Satanás, mas eu quero dizer através da autoridade que há nesta palavra, ainda que o diabo não queira, ainda que ele
lute contra a tua vida, contra o teu casamento, mas eu venho da parte de Deus te dizer que o grande, o que te escolheu, o que te chamou, está velando por ti. Levanta a tua mão aos céus. Aleluia. E esse Deus grande está aqui nesta noite. E Ele pode guerrear as tuas guerras. Toca na pessoa que está ao seu lado e pergunta aí: qual a tua necessidade hoje? Qual a tua necessidade hoje? Olha, irmão Flávio, eu estou muito doente. O eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura, está aqui dizendo: eu curo, eu saro. Olha, irmão Flávio, eu preciso de uma porta, eu preciso de provisão. O Jeová Jireh está aqui dizendo: eu ainda mando comida, alimento, roupa, dinheiro, abro porta. Meu Deus, você crê no que Deus vai fazer na tua vida? Você crê? Este simpósio bíblico começa hoje, Deus te dizendo que vai fazer algo grande, algo grande, algo grande, algo grande. Deus está dizendo: eu vou fazer porque eu